Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 6, verso 2 em diante. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Uau! Uau! O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Tanta coisa. Em um culto, com 5.000 pessoas, não tinha lugar que coubesse, estavam ali, em um culto. E a necessidade, Jesus não deixa de ver nenhuma das nossas necessidades. Jesus não deixa de ver nenhuma das nossas necessidades. Eles estavam sendo supridos com a palavra, eles estavam sendo supridos com a presença, mas Jesus não deixa de ver nenhuma das nossas necessidades. E de repente, ele disse: agora, o povo tem fome, é hora de comer, precisa ter alimento, e agora? Jesus, nós? Como? Vai chegar o quê? Uma padaria aqui? Nem a padaria consegue, Jesus, não tem como. Não tem uma maneira. Que não é o maná? Não tem como. E alguém ousou falar. E às vezes quando estamos em tempo de necessidade, quando estamos em tempo de necessidade visível, palpável, e pessoas que têm fé, mas passam por nós, fazem comentários. Às vezes o nosso coração vira e fala assim: não sabe de nada, não sabe o que eu estou passando. Mas aquele discípulo falou: olha, tem um rapaz aí, que ele tem 5 pães, 2 peixes. Mas o que é isto para? E aquela fala, aquele risco de fé. Às vezes nós estamos na busca de uma resposta e precisamos ficar atentos aos riscos de fé que passam por nós. Apercebidos, ligados. Ninguém falou nada, mas Jesus, o que vocês têm? Não, mas quer dizer, o Senhor nos dá, Ele mostra, no caminho, andando, falando, riscos de fé.
E nós precisamos ficar ali atentos. Dias de avivamento estamos vivendo. Deus está falando conosco 24 horas por dia. Dias de avivamento, a fonte da vida está vivendo. Quem participou ontem percebeu. Mais de 3.000 pessoas, irmãos, na terra toda, na fonte, participando ali, líderes. Líderes não. Líderes somos muito mais do que isso. Pastores, bispos, presbíteros. Estávamos todos ali. Riscos de fé. E ali naquela hora, Jesus então disse: tragam. Traga aqui na minha mão. Coloca aqui na minha mão. Quando precisamos de algo, quando buscamos algo do Senhor, que é muito maior do que aquilo que temos, precisamos lembrar de que aquilo que temos veio da mão dele, e nós devemos colocar na mão dele, porque de lá não pode mais sair. E ele disse: vem cá, traz aqui para mim, traz. Pode parecer pouco, meu querido e minha querida, mas você colocou na mão de Deus. Pode parecer pouco para a sua necessidade emocional, pode parecer pouco para a sua saúde, mas está na mão de Deus. O que você tem está na mão de Deus. Pode parecer pouco, mas aquele que coloca na mão de Deus, crê que Deus pode fazer o impossível acontecer. E Ele faz. E Ele faz. Tudo é possível ao que crê em Deus. E em Deus nada é impossível. Quem pode dizer amém? Então agradeça. Agradeça. Ele tomou e disse: Pai, eu te dou graças. E quem estava ali do lado, também. Agradeça. Às vezes nós achamos que agradecer, né, irmãos, é dizer só obrigado. Obrigado faz parte. Tão bom, não é? Gente educada. Mas obrigado faz parte da educação. Uma pessoa educada diz obrigado, dá licença. Não é isso que nós ensinamos nossos filhos? Ou pelo menos deveríamos ensinar, né? Isso é questão de educação. Mas um coração grato, agradecido, ele mostra com atitude. Ele diz obrigado, mas ele também reconhece que aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus deu, Deus sustenta nas próprias mãos. E eu não posso tirar. E eu não posso dar glória a outro. E eu não posso dizer que foi por outro. E eu não posso dizer que foi por mim mesmo. E eu não posso dizer que é pouco. Porque tudo que Deus dá é muito mais do que eu mereço. Mas Deus quer dar muito mais do que eu preciso. Então ali naquela hora, todos estavam ali em redor. Os que estavam mais perto, estavam prestando atenção. E Jesus então fez com que todos se assentassem. Diga a eles que se posicionem. Diante de um grande desafio, você tem que se posicionar em fé. Por que se posicionar em fé? Sentaram-se para esperar a provisão. Isto era um sinal da fé de cada um. Precisa se posicionar. A fé é a certeza do que se espera. Eles não se sentaram ali para descansar. Jesus disse: posicione. Eu disse para vocês: agradeçam. E eu disse para vocês: posicionem. Vocês vão ver o que vai acontecer. O que a Bíblia diz? Ele perguntou para experimentar, porque ele sabia o que ia fazer. Mas como? Mas as pessoas não sabiam. As promessas nos contam tudo que o Senhor irá fazer. Quem pode dizer glória a Deus? Eles estavam ali. Eles já tinham visto quantas coisas o Senhor tinha feito. Por que aquele risco de fé surgiu?
Porque o coração já estava aprendendo a esperar. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, a prova daquilo que se não vê. Porque aquele que tem fé ora. Aquele que tem fé vive pela fé. E aquele que tem fé vê o que a promessa está fazendo. E eles se posicionaram. Nós não podemos tomar outra posição diante de uma promessa de Deus. Nós temos que ficar nessa posição. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja clama, enquanto a igreja espera, Deus trabalha pela igreja que nele espera. E eles sentaram ali. E esperaram. E declararam. O desafio havia sido lançado. Porque o Senhor disse: mas quando eu chegar eu vou encontrar vocês no lugar certo? No lugar da fé? E o que eles estavam fazendo ali? Irmãos, um coração grato não murmura do que tem. Um coração grato entende que aquele que deu para abençoar outros, além daquele que recebeu. Um coração grato vai aprender como é que ele vai declarar para os outros. Olha, o que eu tenho pode parecer pouco, mas o meu Deus faz mais. E aquilo que Deus dá a mim, Deus pode dar para você. E Deus quer dar para todos. Oh, Jesus, quantas lições! Quantas lições em uma tarde ou uma noite. Em um dia de tantos milagres. Naquela fala, era o suficiente. O que você tem é suficiente. O que você tem hoje é suficiente. Deus não quer que você fique só com o que você tem, mas você não pode perder o que tem. Deus quer te usar para distribuir. Deus quer te usar para abençoar, porque aquilo que fica na sua mão vai aumentar. E aquilo que Deus fez foi assim. Aleluia! É isso. Quando nós vimos o que aconteceu, e eu vou repetir, irmãos, isso está aqui. Não murmure do que Deus tem te dado. Não murmure do que Deus coloca nas suas mãos. Não murmure da equipe que Deus te colocou. Não murmure daquilo que Deus providenciou. Não murmure, aprenda a não desperdiçar. A murmuração é para roubar a celebração daquilo que Deus tem te dado. E eles foram então distribuídos. E o Senhor abençoou. Deu graças. E a bênção foi multiplicada. Dias de avivamento. Dias de bênçãos multiplicadas. Dias de enxergar aquilo que Deus está fazendo. Mas dias de permanecer posicionados. Imagina se alguém saísse daquele grupo. Vou ficar aqui não. Ficar aqui esperando passar fome. Nem vou embora. De onde vai vir? Cadê? Padaria do céu? Vai surgir como? A murmuração te rouba do lugar da bênção. Te coloca fora do lugar. Não te deixa posicionado. Mas a fé te posiciona para receber. A fé te posiciona para esperar em Deus. A fé te posiciona para distribuir, para abençoar com aquilo que Deus coloca na sua mão. E eles ficaram ali. A Bíblia diz, irmãos, os 5 mil. E receberam. Deus está trabalhando pela promessa que Ele te deu. Deus está trabalhando por aquilo que Ele tem falado com você. Deus está fazendo aquilo que você não vê, mas vai aparecer na sua mão. E você, enquanto isso, precisa ficar posicionado. Precisa ficar alerta para abençoar os outros, para entender que o que está nas mãos é para distribuir, é para abençoar. E quem distribui em Deus não perde o que tem, aumenta na proporção do infinitamente mais, porque Ele é poderoso para dar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aleluia! Olha, irmãos,
Talvez nós não temos a visão daquilo que o Senhor está fazendo. Não tem como ter. Até porque, se você ler o livro de Salmos, da batalha espiritual, eu falo, Deus, eu não quero ver não. Eu só quero orar mesmo. É anjo, é guerreando e pá, pá, pá. Obrigada, Jesus. Eu prefiro orar, eu creio, está tudo aqui, eu estou lendo aqui, olha. Mas, o que Ele está fazendo é grandioso e não vai ficar escondido. Seus filhos vão conhecer o Senhor. Seus filhos vão servir ao Senhor. Seus filhos vão abençoar outros. A promessa é essa, descendência poderosa. Você que é solteiro vai se casar muito bem. A promessa é essa, não é para casar e continuar sozinho, não. Você vai casar e vai casar bem casado e vai andar num relacionamento abençoado. A sua geração, a minha geração, essa que vivemos, a geração da busca, ela vai ver mais e mais os sinais acontecerem. Tem que ficar posicionado. Tem que prestar atenção no risco de fé. E alguém fala, Senhor, tu estás falando comigo. E estava mesmo. A Bíblia diz que Jesus disse para experimentá-los, porque já sabia o que iria fazer. Feche seus olhos, queridos. Talvez você esteja num momento de prova. Hoje você pode ter vindo aqui e falar, Deus está me provando. Deus está me experimentando, né? Ele tem uma promessa para mim. Mas eu estou nesse ponto. E você veio aqui para ouvir isso. A Bíblia diz que Jesus já sabia. Ele já sabe que vai responder a sua oração. Ele já está trabalhando para isso. Mas Jesus estava perguntando e dizendo para eles, bom, façam o que tem que fazer. Não parem. Não parem. Essa prova não é maior do que a bênção que eu vou colocar na tua mão. Essa prova não é maior do que a promessa que eu tenho para você. Continue com seus olhos fechados, fale com Ele. Você veio para ouvi-lo e Ele está falando com você, você sabe disso. Essa prova não é para te destruir. Essa prova é para que você possa ver a grandiosidade do que eu vou fazer na tua vida e através da sua vida. Essa prova é para glorificar o meu nome e Ele vai ser glorificado. E Ele está perguntando para você, você vai continuar posicionado? Você vai continuar posicionado? Fala com Ele, fala, Senhor, eis-me aqui. Eu estou no lugar da fé. Fala só você e Ele. Eu não vou sair do lugar da fé. E é nesse lugar que eu vou ver o teu milagre acontecer. Aleluia. Você quer orar? Vamos orar juntos então? Fala, Senhor Jesus, eu estou aqui, posicionado. Senhor Jesus, conte comigo. Eu vou liberar a bênção. Eu vou multiplicar a bênção. Tudo que o Senhor me dá, nada é pouco. Nada é pouco. Mas eu tenho certeza do que está nas minhas mãos. Muito o Senhor irá fazer. E eu vou multiplicar a bênção. Amém. Aleluia. Que colocação poderosa. Ele sabia o que ia fazer. Perguntou para experimentá-los. Mas Deus é tão bom. Deus é tão bom. Tão bom. A prova é para que possamos ter uma vitória muito maior do que aquilo que pedimos antes. A prova é para celebrarmos a aprovação que vem de Deus. Essa ninguém compra, essa ninguém tira, essa ninguém rouba. E aqui a palavra está nos mostrando isso. Então, todos receberam pão, alimento, suprimento e ainda sobrou. Sobrou.
Quem abençoa, irmãos, tem bênção de sobra. Quem não deixa a reclamação vencer a celebração, o aleluia, o glória a Deus e o agradecimento, tem bênção de sobra. A quem tem, ser-lhe-á dado. A quem não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado, está escrito. Mas a quem tem, a quem libera, a quem abençoa, a quem abre a boca para abençoar, a palavra diz aqui que todos receberam. Deus não é injusto para esquecer do trabalho de ninguém. E quando o outro receber, uau, mas eu trabalhei mais que você. Irmão, celebra a tua bênção, alegra com a tua bênção. Deus não vai deixar faltar nada para ninguém. Deus é justo, não se esquece do trabalho de ninguém. Nós é que precisamos lembrar que todos trabalham para Deus. Nós não somos sozinhos nisso. E aquele que é justo e é misericordioso, Ele fez aqui com que todos se alimentassem, mas aqueles que se posicionaram, aqueles que liberaram a bênção, aqueles que distribuíram, viram bem de perto a mão de Jesus agir. Percebe a diferença? Nós somos da geração que queremos ver bem de perto a mão de Jesus agir. Bem de perto a mão de Jesus agir. Fala comigo, eu coloquei na mão de Deus. Ninguém vai tirar. Eu estou na mão de Deus. O que eu tenho está na mão de Deus. Tudo é possível para Deus. Pode parecer pouco para mim hoje, mas Deus está fazendo muito e vai aparecer. Eu não vou sair do lugar da fé, estou posicionado, não vou sair. Fala, vou me alegrar com as bênçãos multiplicadas, e toda a igreja receberá bênçãos multiplicadas. Aleluia! Glória a Deus!